Olá, povo católico. Existem duas cidades no mundo, a cidade de Deus e a cidade de Satanás. Entre os dois reinos, uma luta incessante, e o homem deve lutar por Deus ou por Satanás, pelo bem ou pelo mal, pela verdade ou pela mentira. Em todas as épocas, a cidade de Satanás se opôs à igreja, a cidade de Deus. O mesmo acontece nos tempos modernos. A cidade de Satanás tem uma doutrina que se opõe ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, tudo que vai de encontro a nosso Senhor vem de Satanás. A palavra Satanás significa o contrário, o adversário. É a doutrina que o Concílio Vaticano I chama de racionalismo ou naturalismo, com todos os erros relacionados. Nós refutamos esses erros disfarçados sob o nome mais moderno de liberalismo. Racionalismo porque eles acham, que a razão humana é suficiente para explicar todas as coisas e resolver todos os problemas. Aliás, o combate contra a influência da igreja tinha isso como justificativa, O homem é como se o homem fosse uma divindade. Pela razão, o homem vai acabar com todos os problemas da terra. Pelo uso da razão, o homem vai conhecer tudo. Com a ciência, ele vai resolver. Até hoje tem gente que tem ciência como religião, E essas promessas de paraísos terrestres até agora só produziram morte e desilusão. Depois que os estados se libertaram, entre aspas, da igreja, veio a tragédia da Primeira Guerra Mundial, depois veio a tragédia da Segunda Guerra, a tragédia do comunismo e seus milhões de mortos, seus mais de 100 milhões de mortos, a tragédia do nazismo, a tragédia do fascismo. Esse é o resultado do mundo racionalista, sem a igreja, sem Cristo, sem Deus, onde o homem e a sua razão vai fazer tudo certo e o paraíso vai ser estabelecido na terra. Lê do engano. Só produziu morte e destruição. Os estados e o mundo sem a igreja como mãe e mestra da ordem. E tem gente que ainda abre a boca para falar: nossa, que religião faz guerra. Produziram a Primeira Guerra Mundial, produziram a Segunda com seus milhões de mortos, produziram o comunismo com seus milhões de mortos, o nazismo, o fascismo, e abrem a boca para dizer que religião faz guerra. O século do laicismo, do racionalismo, foi o século que mais matou gente em um período mais curto de tempo. Se somar as mortes trazidas pelos racionalistas, liberalistas, racionalistas, se você somar as mortes que principalmente que eles promoveram desde a Revolução Francesa para cá, nunca houve tamanho banho de sangue na história. E esses cínicos sem vergonha vêm dizer que religião faz guerra. Então prosseguimos com... Em todas as épocas, a cidade de Satanás se opôs à igreja, se opôs ao sacerdócio católico, um corpo de homens militantes que lutam pelo naturalismo. São as sociedades secretas, incluindo suas denominações geral, de franco-maçonaria ou apenas maçonaria. Quem são os principais inimigos da igreja? Atualmente são essas seitas maçônicas. Para combater a igreja, Satanás formou um exército que por 3 séculos foi chamado de franco-maçonaria ou maçonaria. Disfarçada com uma máscara de filantropia, é aqueles a ajuda ao próximo, o que eles usam como fachada para enganar e atrair incautos e ignorantes. Essa sociedade sombria é o ponto de encontro de todas as impiedades.
os mistérios da iniquidade dos gnósticos, dos maniqueus, dos albigenses, etc., são reproduzidos hoje nos fundos das lojas. Essas sociedades é, na realidade, segundo a frase do Papa Pio IX, a sinagoga de Satanás. Essa sociedade secreta organizada sob a direção de líderes ocultos, a gente não vê quem é que está por trás, né? A gente sabe que ela existe, olha aquela máscara, aquela fachada de filantropia, mas a gente não sabe que é ela que está no curso secreto mudando os destinos da história. Ela tem como objetivo a destruição da igreja, então a gente começa vendo os sinais dela, né? Como a gente vive em sociedade, a emanação e a execução dessas ideias que vêm desses líderes ocultos a gente vê na política. Tudo que a gente vê em relação à destruição da igreja, da família, da sociedade cristã, para fundar uma nova sociedade sob os princípios do naturalismo, sem Deus, sem igreja, sem família, sem nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um regime aí, né, que diz que todo o poder emana do povo, né? Ou seja, Deus está fora desse regime político. Então é um regime que naturalmente vai se autodestruir. Quem sabe que regime é esse, né? Onde Deus está de fora. E quem será que está por trás desse regime, né? Vamos parar para pensar. Quem será? Esta sociedade secreta foi condenada por 9 sumos pontífices, desde Clemente XII em 1738 até Pio X. Os papas pronunciaram contra os membros dessas sociedades secretas a pena de excomunhão, ou seja, quem frequenta maçonaria não pode ser católico, ao contrário, já está excomungado. Esta penalidade é incorrida não apenas por aqueles que dão seu nome à seita, mas por todos os que favorecem esses homens ocultos e seus empreendimentos. Por exemplo, aqueles que lhe proporcionam local para suas reuniões, aqueles que votam neles. Todo católico, portanto, é obrigado a combater a essas seitas. Vamos explicar primeiro a origem, segundo, a organização, terceiro, suas finalidades, quarto, seus estragos e quinto, suas armas e sexto, os deveres dos católicos. Então, nessa primeira postagem, vamos falar do primeiro, a origem, segundo, a organização, terceiro, o propósito. E em outras postagens vamos dar as devidas sequências. Primeiro, a origem. É um tema controverso, mas assim, oficialmente, né, fala-se como diz, né, vamos falar aqui da cidade da terra, né, como diz Santo Agostinho, que nasceu do amor próprio levado ao ódio a Deus, e a cidade do céu, que nasceu do amor de Deus levado ao ódio de si mesmo. Então, não há dúvida de que todos os homens gostariam de entrar na cidade de Deus e lutar pela verdade e pelo bem. Mas você tem que se opor à sua própria natureza, reprimir suas más paixões. Muitos não têm coragem de fazê-lo. O diabo arrasta para a cidade do mal, onde tudo que agrada à natureza pode ser feito. Ou seja, não existe Deus para coibir meus desejos. Ou seja, não existe pecado. Eu posso fazer o que eu quero. Se eu acreditar que existe pecado, eu vou ter que frear os meus instintos. Então é melhor pensar que não tem pecado. Tal é a origem primeira dessas seitas, como a de todas as seitas hostis à igreja. O sábio padre Benoit, em seu livro magistral A Cidade Anticristã,
explica amplamente a origem das seitas. Diz em sua forma atual, chamada de forma moderna, mas na substância de suas doutrinas e prática vem lá dos templários, dos albigenses da Idade Média e através deles dos maniqueus e dos gnósticos e através destes dos cultos e mistérios pagãos. O Papa Gregório XVI estava certo quando disse: a maçonaria é o esgoto de onde reuniram doutrinas ímpias às práticas sacrílegas e abomináveis de todas as seitas onde os tempos mais remotos até nossos tempos. Documento Mirarivus, do Papa Gregório XVI. Essa seita secreta, em sua forma atual, segundo a opinião mais provável, remonta à Ordem dos Templários. Depois que o Papa Clemente V e o rei da França Filipe o Belo aboliram a Ordem dos Templários, muitos deles se refugiaram na Escócia e ali formaram sociedades secretas, jurando um ódio implacável ao papado, à realeza e às forças armadas. Olha só que coisa, que curiosidade. Tal seria ser o significado dos 3 pontos com os quais eles assinam. Para disfarçar melhor seus esforços secretos, eles se juntaram à sociedade de maçons. Eles tomaram suas insígnias e se espalharam mais tarde por toda a Europa, favorecida pelo protestantismo. O nome dele é uma primeira mentira porque, apesar do avental de couro que usam em suas cerimônias e apesar da colher simbólica, esquadro e compasso, eles não são pedreiros, nem francos, nem arquitetos. Eles não são pedreiros, são nem mesmo trabalhadores. Se existem alguns trabalhadores em sua sociedade, eles foram tomados pelos livres pensadores burgueses, ou seja, eles foram cooptados para dentro dessas seitas, que vivem às suas custas e os usam como passos para alcançar honras e empregos bem pagos. Ou seja, é uma troca de favores, é uma relação baseada em interesses. Eles não são francos, ou seja, sinceros. Em breve mostraremos sob que mentiras humanitárias escondem suas odiosas manobras contra a religião. Olha só, sob o manto de mentiras humanitárias. Eles não são livres, ou seja, livres porque eles aceitam e apoiam uma direção oculta. Ou seja, quem segue essa seita, na verdade, nem sequer sabe muitas vezes quem é que está lá no topo. Recebem ordens cuja origem e consequência desconhecem. Isso está no Pequeno Catecismo. Segundo, a organização dessas seitas. É uma sociedade secreta cujos membros, obrigados por terríveis juramentos, e ainda se chamam livre-pensadores, né? É o livre-arbítrio deles, né? São obrigados por terríveis juramentos, obedecem a chefes desconhecidos. O segredo envolve suas origens, protegem seus líderes e seu fim de seus meios. Ora, por que algo bom tem que ficar tão misterioso, né? Por que algo bom tem que ficar tão escondido? Pelo que a gente sabe, né? Quem gosta de se esconder é quem faz o erro. Quando um criminoso faz o erro, ele foge do lugar do crime, né? Para não ser visto, para não ser percebido, para não ser descoberto. Quem faz tudo escondido é porque está fazendo algo errado, na maioria das vezes, na maioria dos casos. Lógico que tem exceções a isso, mas essencialmente é isso. A pessoa se esconde para praticar o mal. Uma sociedade se reunir para praticar coisas boas e sempre se escondendo, já é para ser de se desconfiar. Os membros estão dispostos a sofrer a pena de morte se violarem seus juramentos. Bem, este juramento é indigno de um homem livre, né? Um homem honesto, um cristão. Que tipo de liberdade é essa, né? Que você faz um juramento até pela sua própria vida? Que algo de bom? Será que não já dá para desconfiar que não tem algo bom nisso aí? É indigno
de um homem livre obrigar-se a servir a senhores que nem sequer conhece e que não têm direito sobre ele. Não é digno de um homem honesto jurar obediência ilimitada. Dever e honra são limites que devemos sempre reservar para nós mesmos. É indigno de um cristão fazer juramento que diz respeito aos direitos soberanos de Deus. Por esta razão, os sumos pontífices condenaram este juramento criminoso. Essas seitas secretas, essas sociedades secretas, é hierarquicamente constituída. Satanás quis formar sua sinagoga à semelhança da Igreja de Cristo. A loja é uma reunião desses homens. Um certo número de lojas reunidas forma um centro ou federação com o nome de rito. Em todas as partes do mundo existem várias federações estabelecidas. Tal é a organização externa deles. Seus membros são, em sua maioria, enganados, pouco iniciados nos segredos da seita, se não estiverem nos altos graus, ou seja, só quem está lá no topo é que de fato sabe do que se trata. Essa verdadeira seita encontra-se nas salas dos fundos das lojas, mais ou menos unidas entre si, por um conselho supremo e oculto, cujo chefe dá as instruções a todas as lojas do mundo. Um véu denso cobre essa alvenaria secreta. É verdadeiramente a sinagoga de Satanás. Dissemos que até um grau 33, até um cão de colo, porque assim como ele constitui um estado dentro de outro estado, né? Existem subdivisões, né, dentro dessas sociedades secretas, né? E existe a que administra todas as lojas do mundo. Existem 4 ramos ou federações da ordem maçônica na França, né? Um país onde eles são bem fortes. O Grande Oriente, o rito escocês, o rito Mizraim e a franco-maçonaria mista. A Federação do Grande Oriente é muito mais difundida que as outras. Sua sede é em Paris. Seus membros se reúnem em grupos que levam o nome de oficinas. As oficinas, consagradas aos 3 primeiros graus, aprendiz, companheiro e mestre, levam o nome de lojas. O mestre que os preside chama-se venerável. As oficinas consagradas aos membros do 18º grau, ou Rosa Cruz, chamam-se capítulos. E aqueles formados por membros do 30º grau, ou Cavaleiro Kadosk, são chamados de conselhos ou areópagos. O blog Adelante da Fé fez uma observação nesse texto que o 18º grau é de suma importância devido à sua função que explicaremos um pouco mais adiante. Existem 33 graus reconhecidos pelo Grande Oriente. A oficina superior, composta por membros de grau 33, é chamada de Grande Colégio de Ritos. Junto a este grande colégio está o Conselho da Ordem, composto por 33 membros, eleitos pela Assembleia Geral do Grande Oriente e anualmente renovável por terços. Olha só, renovável por terços. A gente vê isso muito na Constituição brasileira, no direito administrativo brasileiro. A formação dos quadros de ministros, de tribunais disso, de tribunais daquilo, renovar, tem lá a renovação por terços. Deve vir de algum lugar essas coisas, essas inspirações. É ele quem administra, né?
do grande colégio, né? O grande colégio que estávamos falando, é quem administra a federação, providencia a execução das leis maçônicas, cria as lojas e se põe em contato com as demais potências maçônicas da França e do mundo inteiro. Todos os anos se reúnem a Assembleia Geral do Grande Oriente, chamada Convento, composta por todos os delegados das lojas da Federação e pelos membros do Conselho da Ordem. O convento exerce o poder também legislativo. O propósito disso, né, o terceiro ponto. Essas seitas são repreensíveis em seu fim e em seus meios. Aparentemente tem a filantropia em seu fim. Nossa sociedade, dizem eles, estabelece entre nós uma solidariedade fraterna que nos leva a ajudar uns aos outros. Os maçons são chamados de irmãos, mas é na verdade de interesse. Eles se amam na medida em que lhes convém amar uns aos outros. É uma fraternidade sem coração que rejeita os pobres por causa dos fardos, que impõe e estende os braços ao burguês ingênuo que se deixa explorar. Eles não são verdadeiros irmãos, exceto em sua oposição contra Cristo e sua Igreja. Se eles não passassem de uma sociedade de ajuda mútua, não esconderia suas reuniões. E porque tudo escondido assim, né? Porque tudo debaixo do pano, há 7 chaves, há 7 segredos. Nem esconderia os nomes de seus seguidores, nem suas obras, e os papas nunca teriam condenado com palavras tão drásticas. Seu fim aparente serve apenas para disfarçar seu fim último, é o que eu chamo de fachada, né? Povoar suas lojas e enganar os ingênuos. Você chama pessoas, lógico, do bem e de bem da sociedade, né? Pessoas respeitáveis, para fazer ali uma fachada e disfarçar o que de fato acontece. O verdadeiro objetivo é substituir a religião de Jesus Cristo, a Igreja Católica, pelo naturalismo e substituir a Igreja, se colocar no lugar da Igreja. Consiga diminuir toda a religião, toda a autoridade, toda a propriedade e sobre essas ruínas estabelecer o livre pensamento, a moral independente, o puro naturalismo na família e na sociedade. Isso é o que eles chamam de liberdade, igualdade e fraternidade. Você quer algo mais pernicioso do que isso? Ora, é um homem entregue a seus instintos básicos. O que eles chamam de livre, na verdade, é o homem sem nenhuma referência moral divina, um homem entregue às suas paixões, um homem dominado pelo pecado original, ou seja, o que eles chamam de homem livre é uma sociedade formada de homens escravos dos próprios pecados. É uma sociedade destruída e que se autodemolirá como consequência. Os meios empregados, hipocrisias e mentiras, corrupção e violência faz parte. Hipocrisias e mentira é hipócrita, tenta parecer como caridade, se fingindo de caridoso, quando na verdade seu objetivo é o extermínio do catolicismo. É hipócrita sob os nomes de liberdade, igualdade, fraternidade, progresso, civilização, esconde a rebelião contra todas as leis divinas e humanas. Ele pratica a liberdade, submetendo seus seguidores à mais cega obediência. Pratica a igualdade, atraindo almas fracas com a bajulação de graus, títulos e distintivos. Pratica a fraternidade, professando o mais soberano desprezo pela classe trabalhadora. É o que sempre vai ser dizer, né? Os homens sem a lei de Deus é uma sociedade caótica. Coincidentemente é o mesmo que querem os marxistas, né? Coincidência, né? Querer o caos, e Karl Marx também, que era maçom, também fomentava o caos, né? Daí a religião é o ópio do povo. Tem que tirar a religião, porque a religião eleva o povo. Nós queremos levar o caos.
Então temos que tirar a ordem, temos que tirar Deus, temos que tirar Jesus Cristo, temos que tirar a igreja, temos que ter uma sociedade laicista, de preferência sob um regime político que tira Deus e proclame o povo. Todo o poder não vem de Deus, não. Todo, como está no credo da igreja, todo o poder agora vem do povo. Ora, mas o que é o povo sem Deus? O povo sem Deus é um povo entregue a seus próprios pecados. Para a gente ter noção de uma sociedade sem Deus, não precisa ir muito longe. Pega uma casa onde o pai e a mãe não têm autoridade nenhuma sobre os filhos. Imagine aí uma empresa onde ninguém é chefe, onde ninguém é gerente, onde todo mundo trabalha por si. Olha, que caos ia ser uma empresa dessa. E o que é que leva a gente a crer que uma sociedade sem uma ordem sobrenatural divina vai dar certo? É claro que o objetivo de tudo isso é destruir, demolir a sociedade. Só isso que está por trás. Essa gente mente quando seus patrões, escondendo seus objetivos perversos, fazem os adeptos acreditarem que trabalha para iluminar o homem e libertá-lo. Mentira quando distorce o dogma cristão para torná-lo odioso, quando altera a história para esconder os benefícios e as glórias da igreja. Na escola é bem assim. Talvez seja por isso que todo mundo tem que ser enfiado desde cedo na escola, para aprender as calúnias contra a igreja. Com mentiras, esses homens enganam o povo. Os chefes preparam secretamente leis contra a igreja. Vamos pensar aí um pouquinho na sociedade moderna, com tantas leis anticristãs. Já vai começando a clarear de onde vem. E os nossos políticos são apenas executores. Este slogan circula por todas as lojas e por todos os jornais das seitas. Patrocinam essas leis, essas medidas em todos os lugares para formar a opinião pública. E depois dizem, quem pode ir contra o voto popular? A opinião pública o exige, lógico. Eles formam a opinião pública e depois diz que o povo é que, formado por eles, através de jornais, dos meios de comunicação de massa, o povo é que está livremente querendo, né? Entre aspas, esse livre, bastante livre. E esta opinião é filha das lojas. A vontade do povo é fabricada nessas lojas. E o povo enganado encontra-se sem o saber sob o seu domínio. É por isso que eles são secretos. É por isso que é uma sociedade secreta. Eles se escondem para as pessoas não saber de onde vem a ideia que está formando as massas. Corrupção e violência. Esse escrito é tirado do livro que já tem aí mais de 100 anos, né? La Religião Demonstrada, a religião demonstrada do padre Hilary. Ele colocou, é um padre francês, ele fez uma citação de um maçom que divulgou o princípio da seita, que diz: o melhor punhal, diz ele, para ferir a igreja no meio do coração é a corrupção. Faça corpos viciosos e os católicos acabarão. Gente, será que é por isso que a gente vê tanta música imoral? Será que é por isso que, quando a gente liga a televisão, até os programas infantis tem gente com mini saias, roupas indecentes, peças íntimas, a qualquer hora do dia, a qualquer hora da noite? As novelas sempre moldando os comportamentos, os filmes a mesma coisa, os jornais a mesma coisa. Tudo colocando o divórcio como natural, a pedofilia como natural, o homossexualismo como natural. E quem se coloca contra tudo isso, ou seja, o cristão passa a ser um criminoso, já que as leis vão sendo moldadas contrária a toda a natureza humana e contrária a Deus, logicamente. De onde vêm essas ideias que está formando o mundo e sendo executada pela classe política?
Estamos vindo, estamos começando a perceber de onde vem tudo isso. A semelhança dessas doutrinas secretas com o marxismo. Por isso a seita multiplica livros ruins, jornais ruins, novelas, folhetins, gravuras obscenas, pornografia, para saturar o povo de libertinagem e vício. Como o padre falou de um slogan de um maçom que ele viu. O melhor punhal para ferir a igreja é a corrupção. Nem as músicas escapam. Músicas românticas que aparentemente falam de amor, mas quando na verdade, se você analisar à luz do mandamento não pecar contra a castidade, a gente vê que são músicas que induzem ao pecado. O que eles chamam de amor nas músicas, o que é? É a preparação da mulher e do homem para um casamento diante da lei de Deus? Claro que não. São músicas que induzem a fornicação. Parece bonitinha de amor, né? Mas é sempre homem largando a mulher largando o homem, troca de parceiro, troca de casal. E sempre dizendo que não está mais feliz, como se o outro fosse um bagaço usado que se joga fora quando não está mais satisfazendo. A multiplicação desses jornais e tudo, né? Satanás foi homicida desde o princípio, diz o apóstolo São João. O mesmo é essas seitas. Mais de uma vez ele mandou matar irmãos que violaram o sigilo ou se recusaram a cumprir suas ordens. Muitos de seus adversários tiveram o mesmo destino. Luís XVI, o rei que foi decapitado na Revolução Francesa. Gabriel Garcia Moreno, presidente do Equador, e etc. Essas sociedades organizou a Revolução Francesa de 1789 e tudo que vem de lá para cá, produziu o socialismo. Agora sim a gente entende o porquê tanta semelhança das doutrinas socialistas, humanistas. Tudo tem essa mentalidade. O niilismo derramou sangue em torrentes e cometeu numerosos atos condenados pela lei. Por enquanto esse relato vamos terminar por aqui. Em breve viremos aí com mais duas postagens sobre a continuação desse assunto, a parte 2 e a parte 3. Até lá.